Olá pessoas, bom dia, and good morning for everyone outside Brazil. Good morning here, Rust Hype, yay! Bom dia New Capital, boas-vindas. Bom dia Pati Brasil. New Capital, salve da Silk, sempre que posso venho assistir suas lives. Confesso que hoje o assunto me interessa mais que os anteriores. Mas é claro que agora já posso dizer que vi algo sobre Elixir de Smart Contracts. Nice! Hoje tem muita vaga por aqui, muito bom cara, muito bom saber. Rust é legal, a gente vai falar bastante sobre ele nos próximos dias. Pati Brasil, galera, é sério que o Ruby é o terceiro mais usado da internet? Pois é, Ruby é antiguinho, né? Matheus, bom dia Matheus, boas-vindas, linguagem boa, aê. É isso aí, pessoas. Então hoje, today we're gonna start to study Rust. Vamos começar a estudar Rust hoje. Vamos ver qual é dessa linguagem, né? Bom, a ideia de estudar Rust, para quem ainda não sabe, é que eu deixei um pouco de lado o Elixir, porque o meu momento atual é... Eu quero fazer algumas coisas com Lambda Functions ali, e usar o serviço da AWS, tentar utilizar o máximo possível de serverless em alguns projetos que eu estou trabalhando. E o Elixir, ele não funciona bem com serverless, né? O Elixir... ele não se dá muito bem com serverless. O Elixir ele é muito parrudo. Ele é bom demais para funcionar com serverless, basicamente, né? Ele tem a forma própria de lidar com a parte de infra. Então a gente vai partir ali para Rust, porque a ideia é estudar Rust, usar Rust com serverless. E pelo que eu ouvi falar, Rust realmente é muito bom. Então vamos ver se o Rust é tudo aquilo que eu falo, né? Let's see if Rust is everything people say about it. Então é isso aí, galera. Vamos lá. Bom, primeira coisa. Eu não tenho nada ainda no meu editor de Rust. Eu nem sei o que instalar ainda. Vamos dar uma olhada aqui na documentação para ver por onde a gente começa. O que a gente precisa instalar. Eu fiz alguns testes instalando o Lunarvim. Parece bem interessante. O Lunarvim já traz suporte para o Rust. Então a única coisa que eu fiz foi instalar o Rust via ASDF. Então, aqui no SDF List eu já tenho o Elixir e o Rust. Então, assim, foi bem de boa para instalar ele. Gabi, bom dia, Gabi, boas-vindas. Salve da Tchuk. Rust da massa, é isso aí, mano. Bom dia, Gabi. Bom dia, Panteon 2x, boas-vindas, meu cara. E o Gui Hollive, obrigado pelo follow, muito boas-vindas. Esqueci de agradecer antes. Bom dia, Anderson Webb. Como é que você tá, meu querido? Tudo certo? Você tá bem, meu jovem? Então, assim, a única coisa que eu fiz foi instalar o Rust via ASDF. Cara, super tranquilo. Então, basicamente eu pesquisei ASDF Rust. Ele tem aqui, ó. A forma de instalar é basicamente você adicionar o plugin. Literalmente adicionar o plugin. Ah, eu tive alguns problemas só para instalar o cargo. O cargo ele pede... Na verdade não foi nem o cargo. Foi algumas dependências do Lunarvim. Que ele precisa buildar algumas coisas no sistema. Então o sistema operacional ele precisa ter aquele build essentials, né? No caso do Ubuntu, se você utiliza distribuições Debian based, você vai precisar daquele pacote Build Essentials. Aqui no Manjaro é esse base devel. Então é basicamente usar um sudo pacman -s base devel e aí ele vai instalar direitinho, né, os pacotes que precisam. Mas foi só para algumas coisas do Lunarvim. Eu não sei se precisaria necessariamente para o Rust em si. Aí eu já instalei o Rust pelo SDF porque, né, mais fácil, né? E é isso, então o Rust está instalado, tem que fazer funcionar no Vim. Anderson Webb, tudo certo por aí? Tudo ótimo também, meu cara. Tudo muito bem, meu jovem. Então vamos lá. A language empowering everyone to build reliable and efficient software. Why Rust? Performance. Rust is blazing fast and memory efficient.
With no runtime or garbage collector, it can power performance critical services, run on embedded devices and easily integrate with other languages. Tá, então acho que esse aqui é um dos motivos principais de utilizar Rust, né? A questão da performance. Então o Rust ele é mega rápido, ele tem eficiência de memória muito boa, ele não tem garbage collector, né? Então a ideia dele é ser o mais otimizado possível, né? Série, hello man, good morning, how are you doing? Anderson, tio, queria trocar uma ideia contigo acerca do sistema que estou desenvolvendo, por onde falo? Anderson, pode mandar lá no nosso Discord, cara. Temos o Discord da Destrava Dev e da Collab Code, fica à vontade, pode mandar em qualquer um dos dois, cara. City Cam, good, nice, great man. Here, good morning here, how are you doing? Rust, yes. Today we're gonna see Rust. Let's see if Rust is everything they say about it. Nice, nice. Anderson, mando sim, só tomar um cafezinho maroto. Boa, Anderson, tamo junto, mano. É isso aí. Reliability, Rust. Rust's rich type system and ownership model guarantee memory safety and thread safety, enabling you to eliminate many classes of bugs at compile time. Então isso aqui é uma coisa que a gente sentia bastante falta no Elixir, ser uma linguagem de tipagem estática, né? O Rust é uma linguagem de tipagem estática. Sirik, you understand what Fernando talking about? Sorry, Sirik. I'll try to talk in English and Portuguese. I'll try to moderate the two languages. Rust, yes, but I don't understand it. PRPT, yes, I'm sorry. Sorry about it. I'll try to talk in two languages. Let's see if I can do it. Eu vou tentar falar um pouco, galera, porque nós temos hoje convidados internacionais. Então eu vou tentar falar em português e inglês algumas coisas aqui, tá? Pra gente tentar incluir todo mundo. Trick, no problem, I'm still enjoying this tree, nice. Don't be sorry, and no, just do your native, and we are here to offer support. Nice, thanks, man. Thanks, but I'll try to do both. I'll try to do both. Jair, bom dia, Jair, boas-vindas. Manda bala no inglês que vai me ajudar mesmo. Boa. Yeah, master, let's roll. Great. Então é isso aí, galera. Vamos lá, vamos tentar falar Vou tentar falar um pouco, né? Tentar falar um pouco dos dois pra gente... A gente vai aos poucos, né? A ideia hoje aqui é tentar fazer a instalação, deixar ele configurado e rodar o nosso primeiro Hello World em Rust, né? Então acho que vai ser tranquilo falar em duas línguas, né? Well, today we are trying to make the first install of Rust and try to run our first Hello World, I think. So I think we'll be fine to talk in English and Portuguese at the same time. Not the same time, but you got me. Rafa, bom dia, Rafa. Salve da Tchuca, tudo bem, irmão? Tudo ótimo com você, meu cara. Comigo tudo bem com você. Série, I only know the Rust game. I don't know the Rust game. Which game it is? I don't think I know this game. A Rust game made in C#, different beast of a language. Oh, get it. It's made in Unity. Rafa, tudo ótimo também. Hoje voltam as aulas da faculdade presencial. Ô, louco, Rafa. Presencial, cara. Aí complica, né, mano? A aula presencial vai ficar complicado, né? Então, próximo passo, produtividade, né? Productivity. Rust has great documentation, a friendly compiler with useful error messages and top-notch tooling, an integrated package manager and build tool, smart multi-editor support with auto-completion and type inspections and auto-formatter and more. Isso é bem legal, tá? O Rust tem uma boa documentação porque isso faz falta em algumas linguagens. Ele tem um compilador amigável e com mensagens de erros decentes, né? Úteis. E tem um tooling legal, né? Assim como o JavaScript,
parece que o Rust ele tem um tooling bem interessante também já. Então, cara, eu acho que o Rust vai ser a linguagem perfeita porque a gente precisa fazer, né? I think this point is really great because Rust will solve our problems with serverless. I think we can use Rust for serverless. That's why we are trying to learn this language. Rafa, pois é, sem poder de escolha da minha parte. Pô, aí complica, né, mano? The Rust game looks nice, Ricky. Looks really nice. Did you enjoy this game? That Rust, nice. Rafa, que crime esse inglês. Pois é, Rafa, estou tentando. Estou tentando, Rafa. Matheus, faz um tempo que estou procrastinando para aprender Rust direito. Olha aí, vamos aprender junto, mano. Here, why do you want to use Rust, by the way? My next projects will be using serverless. I'll try to use the most possible projects in serverless, and I was learning Elixir, but I heard that Elixir is not that great with serverless because Elixir has its own infrastructure. So I think Rust will be a great choice to work with serverless, and because I want to learn a new language. I think that's it. Here, TypeScript would be a more logical path to WASM. Yeah, but I'm just using for web APIs, you know, so I can see what I can do with Rust. The last part I agree, learning new languages is fun. Great. But what do you think about using Rust with serverless? Have you ever used it? Rafa, tô brincando, Tchucão, tá mandando bem, importante é se comunicar. Boa, Rafa. Muito bom, cara. Sou fake mesmo, bom dia. Bom dia, meu cara, boas-vindas. E também porque o Rust, que é legal, pelo que eu ouvi falar, o Rust tem... Pelo que eu ouvi falar não, na verdade a Solana ela tem uma SDK para Rust, né? Então, eu acho que pode ser interessante também para fazer algumas coisas relacionadas à Solana, que tem alguns projetos que eu estou trabalhando, né? I have used Rust only for system software. Ah, great. Understood. I know Rust is used to build smart contracts for Solana blockchain, you know? So I'll try to do this sometime. For Lambda, use Go. Oh, great. You are the Golang man. Nice. Sou fake mesmo. O que dá pra fazer com Rust? Eu tava aprendendo Elixir agora há pouco. Cara, Rust dá pra fazer praticamente tudo. Mas como o Irentier falou ali, basicamente o Rust, ele é muito usado pra coisas baixo nível, assim, né? Pra fazer sistemas e tal. Então, é claro que pelo que eu ouvi falar, ele tem bastante lib, né? Tem várias libs. Tem várias libs pra você trabalhar um pouco mais alto nível ali com Rust. E dá pra fazer, cara, dá pra fazer muita coisa, né? Dá pra fazer ferramenta de linha de comando, dá pra utilizar com WebAssembly, então coisas que você precisa fazer coisas mais baixo nível. Lidar com rede, utilizar ali pra embedded, né? Pra utilizar fazer software pra Arduino, essas paradas, entendeu? Então, o Rust é uma boa linguagem pra esse tipo de coisa, tá? Só que eu ouvi falar que dá pra fazer também coisas pra web, então, cara, vamos tentar, vamos ver
o quão complexo é fazer coisas pra web com Rust. Se realmente não fizer sentido, a gente deixa pra lá, né? Mas eu acho que dá, cara. Então vamos dar uma estudada e ver até onde a gente consegue com Rust. Dia 7 Carlos, bom dia, boas-vindas. Júnior Martim, bom dia Júnior, boas-vindas. Como é que você tá, meu jovem? Here, Python is fine, but not my cup of tea. I have used it quite a bit though. Mostly cause Yum and DNF use it. Nice, great. I never used Python before. I just see some things. Maybe I'll try Python sometime because I want to write some software. The software for Stream Deck is in Python, so I'll try to learn something in Python to do some things with Stream Deck. Sou fake mesmo, uma doideira. Pois é, cara. É bem interessante. Pantheon, eu vi que ele não é muito interessante pra web, mas pra coisas low level ele é muito bom. Pois é, Pantheon. É isso que o Ir tá falando ali, né? Que de fato ele é muito bom pra coisas mais low level. Mas vamos ver até se a gente consegue fazer alguma coisa pra web. Se faz sentido a gente usar ele pra web. Vamos ver até onde ele vai, né? If you do TypeScript normally, Python syntax will make you mad. If you do JavaScript, Python is awesome. Great. Nice to know. Patrick Nasce, salve meu caro, bom dia, boas-vindas. Obrigado pelo follow, Patrick, muito boas-vindas, meu jovem. Luigi LD, obrigado pelo follow, muito boas-vindas. É isso aí, povo, então vamos ver o que a gente pode fazer. Rust in production, hundreds of companies around the world are using Rust in production today for fast, low resources, cross-platform solutions. Software you know and love like Firefox, Dropbox and Cloudflare uses Rust. From startups to large corporations, from embedding device to scalable web services, Rust is a great fit. Aqui ele está dizendo que, né, que para serviços web escaláveis ele é muito bom. Então, vamos ver se é isso aqui que a gente procura, né? É isso aqui que a gente procura. You found the command famous? Yes. No Capital, para motivar os estudos de Rust. Te mandei uma foto de uma vaga no Discord. Nicolas Cribas, obrigado pelo follow. Deixa eu ver o que você mandou aqui. €590 por dia? Aí sim, né, mano? Aí é bem interessante, né, cara? Aí é bem interessante. OnlyFans? I have to do this command. OnlyFans. We don't have yet. Luigi, fala desse o que acho que não vai lembrar de mim na BRGS no grupo do Telegram que tava junto por causa do grupinho do Telegram. Ah, é você? É você, o Luigi? Claro que eu sei quem é você, porra. Claro que eu sei, cara. E aí, mano, como é que você tá? Tudo certo? Lembro sim, pô. Eu sou muito ruim de lembrar de nomes, mas, cara, nomes diferentes eu lembro. Agora eu quero ver quem é você. Pô, eu lembro de você sim, mano. Como é que você tá? Tudo de boa? Sou fake mesmo. Você fala inglês muito bom. Quando eu vou falar inglês, eu falo tudo errado. Não lembro na hora qual o som da letra. É nada, cara. Ainda tem muito que aprender, mas... A gente vai tentando, né? O importante é entender e ser entendido. Júnior Martins, por dia? Pois é, cara. A vaga que o New Capital, se quiser mandar lá no Discord lá, cara, manda lá pra galera ver. Por dia, cara. Caraca, sabia que o Rust pagava tão bem assim, não. Pois é, cara. É que o Rust, é que assim, na verdade vai pagar isso, mas acho que isso não é pra trabalhar com web, né? Com certeza não é pra trabalhar com web. Developer Rust Freelancer. Objectif de la mission. É francês isso aqui, né? Criação de alguma coisa, IDE. Blá. Execution in Rust, facilando, blá. Eu não sei, mas é alguma coisa com IDL. Deve ser pra construção de alguma ideia. Deve ser pra construir coisas mais baixo nível mesmo, né? Construir software. Então... Eu não sei porque eu não entendo de francês, então... Eu sei que tem uma palavra IDL no meio, então... Deve ter relação com construir alguma ideia. Built in
ID. But 500 euros per day, 500 to 800 euros per day, it's 900. 500 to 900 per day. It's a really good job. Seria muito bom, mano. Mandei lá no vago do Discord. Boa, New Capital. Se você manja de francês, traduz pra nós lá, cara. Ó, Matheus, traduz pra nós isso aí, cara. €500 por dia ou 10 mil euros. Só dias úteis. Luigi, tudo tranquilo demais. E você, como tá? Tô morando na Europa, saudade dos eventos. Pô, que massa, mano. Cara, eu tô bem também, mano. Tô bem também. Saudade dos eventos presenciais mesmo. Muito bom, cara. E aí, tá curtindo morar na Europa? Que cidade você tá morando? Você tá na Alemanha? Junior, com certeza não? Ah, não pra fazer web, né? Deve ser pra algum compilador da vida, pois é. Vou traduzir boa, New Capital. Sou fake, quais idiomas tu fala ou tá aprendendo? Cara, eu falo português, sei um pouco de inglês e entendo um pouco de espanhol, mas não falo muito. E só, cara, não sei muito idioma não. Eu tento focar mais no inglês porque o inglês é meio universal, né? Então, cara, tento melhorar meu inglês sempre aí porque inglês é sempre necessário, é sempre importante, né? Não precisa saber 1000 idiomas, né? Você sabendo inglês já acho que já está excelente, né? Moisés, bom dia, meu cara. Desculpe a demora, ô louco. Hoje foi meu notebook. Suave, meu cara. Muito bom dia, boas-vindas. Luigi, tem seus perrengues? Estou morando em Amsterdã, trabalhando na HBO Max. Holandês ninguém merece, mas mais especificamente aqui em Amsterdã dá pra viver sem. Ah, que legal, mano. Muito bom. Pô, tem uma galera de brasileiro morando em Amsterdã, né? Muito bom, cara. HBO Max. Da hora, muito bom. Jair, esqueci de mencionar as linguagens de programação no teu portfólio de idiomas aprendidos. Então, cara, na verdade eu não tenho muita linguagem de programação no meu portfólio não, tá? Pra ser sincero, o que eu sei, que eu trabalho no meu dia a dia é JavaScript com TypeScript. TypeScript, inclusive, eu comecei a aprender no começo do ano passado. Então faz um ano que eu estou usando o TypeScript. Mas JavaScript já desde sempre, né? Faço web desde... Comecei em 2000, em 2004 eu comecei a estudar front-end. E em 2007 eu comecei a estudar pesado JavaScript, né? Comecei a estudar de verdade. Então... E eu foquei muito tempo em JavaScript. Eu trabalhei com PHP, já trabalhei com ASP clássico, mas não lembro mais nada dessas linguagens, porque não mexi, não fiz mais nada com elas. Estudei um tempo Elixir, então fizemos aí uns 3 meses de Elixir. E agora eu quero aprender Rust, né? Então a ideia é ficar em JavaScript, Rust, Elixir e ficar nessas 3 por enquanto, e variando projetos nessas 3 linguagens, porque não adianta também você pegar um monte de linguagem e não saber um pouquinho de cada uma e não conseguir fazer nada em nenhuma delas, né? Então o ideal é que eu quero pegar, o Rust eu quero pegar pra fazer coisas pesadas com ele mesmo, se fizer sentido. Então eu vou tentar descobrir como fazer coisas, vamos descobrir o que dá pra fazer com Rust. E é isso, né? Então essa é a ideia. Luigi, meu time tem 14 pessoas, 7 brasileiros, olha aí. Pois é, cara, o Amsterdã tem muito brasileiro, cara. Eu vi uma galera indo pra lá. Caraca, me babei tudo. E Solidity, de verdade, Gabi. Solidity também. Solidity a gente começou a aprender, na verdade, né? Ainda tem bastante coisa pra aprender de Solidity. Sou fake mesmo. Eu curti o Ruby, mas não deu pra aprender. Então comecei a aprender Elixir hoje. Entendi, cara. Mas por que não deu? Você não curtiu? Não encontrou muito material? Rafael Marrocha, bom dia, tudo beleza? Bom dia, Rafael. Boas-vindas. Como você está? Tudo certo? Sou fake mesmo. Deu erro? Ô, louco. Não consegui instalar o tooling do Ruby? Bom, get involved. Read Rust. We love documentation. Take a look at this book available online, as well as key blog posts and user guides. Bom, tem um livro então de Rust.
Vamos ver se faz sentido a gente começar por ele. Watch Rust. The Rust community has a dedicated YouTube channel collecting a huge range of presentations and tutorials. Importante também. Vídeos são muito bons para coisas rápidas, né? Eu gosto bastante de ver vídeos para coisas mais rápidas assim. Eu acho que vídeo é bem legal para isso. Contribute code. Rust is truly a community effort and will welcome contribution for hobbyists and production users, from newcomers and seasoned professionals. Come help us make the Rust experience even better. Então aqui o guia de contribuição, não vamos fazer isso agora, né? A gente nem conhecemos Rust ainda. E thanks, blá blá blá, beleza. Então aqui começa a documentação. Learn Rust, que é aqui essa mesma página do Learn aqui, né? Let's see. Bom, vamos começar por aqui. Vou começar por essa página Learn Rust. Sou fake mesmo, na instalação deu erro no Kojiri. Então eu passei um tempo e fui na documentação e consegui instalar de boa. Mas quando eu fui instalar o framework Rails, ficou dando erro inicial server, então desisti. Entendi. Muito bom, cara. Nesses casos, às vezes é bom começar, sei lá, com algum tutorial, ou, né, algum tutorial de instalação, alguma coisa do tipo. Que tem coisa que é meio complexo mesmo de instalar, né? Eu não sei Ruby porque eu nunca usei Ruby também, então. Então realmente eu não sei dizer o quão difícil e complexo pode ser usar o Ruby, né? Aleph Santos, obrigado pelo sub, meu caro. Resub 2 meses. Tamo junto, Aleph. Boas-vindas, meu caro. Muito bom dia, boas-vindas. Aleph Santos. Tamo junto, mano. Gabi, o tema branco não tá te incomodando, não? Então, cara, na verdade ele não é só branco, né? Ele tem algumas cores variadas, então por enquanto tá tranquilo. Mas vamos ver, será que fica bom colocar um tema escuro aqui? Vamos ver, se a gente forçar um tema escuro. Let's try to force in dark theme. Aqui, ó, ficou legal. Só o logo aqui que ficou zoado, né? Mas ficou bom, onde tava branco ele ficou escuro. Roleplay, acho que o Rust vai substituir C e C++? Cara, eu acho que essa é a ideia, né? Até onde eu vi, essa seria a ideia do Rust, é fazer coisas baixo nível e... É fazer coisas bem baixo nível e de fato... que tenha né, seja mais memory efficient do que C e C++, né? E which distro are you using? Ruby on Rails should be easy install. Ah, eu sou fake. O Will perguntando qual distribuição você está utilizando. Você está utilizando Você está utilizando Windows? Você está tentando no Linux? Ah, New Capital, estão precisando de Dev Junior? Também estão na Europa. Boa. Então tem uma ideia é substituir C e C++, né? Pois é. É o que eu ouvi falar também. E inclusive está substituindo, né? Inclusive está substituindo. Tem algumas coisas de Linux, do kernel do Linux, que já estão em Rust. Alec, substituir tem um problema. O interop de C++ você não é 100%, então requer que muita coisa seja reescrita. É, pois é. Realmente a ideia, pelo que eu vi, a ideia não é fazer interop mesmo. A ideia é trocar mesmo, né? É de fato reescrever coisas. Algumas coisas algumas coisas do kernel do Linux já foram reescritas para Rust mesmo. Não sei se vão substituir tudo, mas algumas coisas já foram reescritas em Rust. Talvez a tendência seja... Porque Rust é uma linguagem mais moderna, né, cara? C e C++ são linguagens antigas e tal. E Rust é uma linguagem... A ideia é ser, né, uma linguagem mais moderna, mais fácil de lidar, né? E, cara, se ainda tem gente da nossa cidade mantendo COBOL, imagina o resto. É. Isso é verdade, cara. Cara, no momento não, mas a Warner em si tem um programa forte de trainee. Fica ligado na página de careers da Warner Media. Ó, que da hora. Muito bom, cara. Métoda Vânia. Bom dia, Métoda Vânia. Boas-vindas. Quanto tempo, mano? Dino não é em Rust? Eu acho que é, cara. Eu acho que é, mano. Eu acho que é. Johnny, bom dia, Johnny. Boas-vindas. Pô, C++ é moderno?
Eu posso estar falando besteira, tá, Alec? Eu realmente não conheço. Cara, eu nunca fiz nada com C ou C++, tá? Eu estou falando assim porque moderno eu quero dizer... Moderno eu quis dizer que ele é mais novo que C e C++, né? Não que C ou C++ sejam velhos, apesar do C ser bem antigo. Mas C++ eu realmente não conheço, cara. Tipo, nunca fiz nada em C ou C++. Here, I love C and I think it's the most fun language to use. But it's also the most dangerous. Because we are human and we don't do well when we can't do anything. Rust is forcing you to write safe code, so it will death by replacing C. Olha aí. Bom comentário do Urs, faz sentido, né? Então, por ficar escrevendo código C, como nós somos humanos e a gente tem que ficar lidando com gerenciamento de memória, esse tipo de coisa, né? O Rust já faz isso, já lida com isso automaticamente, né? Ele força você a escrever um código mais seguro. That's really nice to read here. Method of Vania. Dino is a simple, modern and secure runtime for JavaScript and TypeScript that uses V8 and is built in Rust. É, por isso que o Dino, querendo ou não, ele tem uma tendência a ser mais rápido que o Node, né? Porque o Node... Apesar que o Node ele é escrito em C, mas muitas coisas do Node é escrito em JavaScript, né? Roleplay. Estou aprendendo C++ para mexer com o Unreal. Nice. A Unreal não é C Sharp? Aceita C++ também? Não sei, tá? Tô chutando. Computer, bom dia, computer. Cadê, não é? Pois é. Muito bom. Manutenção, unless you do unsafe. É, mas aí você força ele ser unsafe, né? That isn't should be banned in all code bases. Nice. Agreed, great. Alex, C++ already has gone a long way from the insanely dangerous days of C++ 99 to we allow some user management of features. In C++ 11, 14, 20. C++ já foi inseguro? Em 99? É isso? Não sei se eu entendi muito bem sua colocação, Alec. Esse will allow some user management of features. Isso foi uma frase de alguém? Então, o Rust tem algumas coisas mais modernas que C++. Não tem principalmente na parte de segurança. Ah, tem algumas coisas mais modernas que C e C++ não tem, principalmente na parte de segurança. Entendi. Johnny, Unreal é nativamente C++, mas dá pra colocar C Sharp através de um plugin. Ah, saquei, Johnny. Boa. I'm not fan of C++ anymore. I love languages that bring the kitchen sink in their standard lib. But not the C++ way, where you bring in 50 ways of doing the same thing. Yeah, that language... Those languages that give you a lot of ways to do the same thing it's not nice. It's better in a dry language when you can do less things or more things but with less code or less ways to do the same thing. Alex, C++ had smart pointers back then, but without things like move semantics and R-value references, their usability was at best shitty. Good to know. Então, esse tipo de coisa eu acho que o Rust resolve, né? Bom, vamos descobrir. Get started with Rust. Affectionately nicknamed the book, the Rust programming language will give you an overview of the language from first principles. You'll build a few projects along the way, and by the end you'll have a solid grasp of the language. So read the book. Esse aqui é o livro. Vou colocar também essa. Let's give a dark reader for this page too. Better. Way better. Bem melhor, né?
Nicolas, tem Dark Mode nativo? Opa, tem mesmo? Ah, muito bom. Dark Mode nativo é sempre melhor. So let's remove this from here. And try to use Rust, Coal, Navy, IU. IU is nice. Lá veio. Muito bom, Nicolas. Bom dia, meu caro. Bom dia e boas-vindas aí. Dark Mode nativo é muito bom. Roleplay, obrigado pelo follow, boas-vindas. Muito bom. Então tá, tem um livro pra gente começar. Alternatively, Rustlings guides you through downloading and setting up the Rust toolchain and teaches you the basics of reading and writing Rust syntax on the command line. It's an alternative to Rust by example that works with your own environment. Do the Rustling course, vamos fazer o Rustling course. Eu acho que a gente pode começar por aqui, que ele vai ajudar a gente a instalar coisas que precisa, né? Então aqui ele só está mostrando instalação, installation, aqui é a instalação do projeto, né? This install Rustlings and give you access to the Rustlings command, ok. Doing exercises, blá 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 blá. Testing yourself, you're installing Rustlings. Tá, acho que antes de fazer isso aqui, beleza, isso aqui acho que é legal, mas eu queria começar de algo mais tranquilinho, assim, para conhecer um pouco a sintaxe da linguagem, instalar tooling. O que é isso aqui? If reading multiple hundreds of pages about a language isn't your style, then Rust by Examples has you covered. While the book talks about code with a lot of words, RBE shows off a bunch of code and keeps the talking to a minimum. It also includes exercise. Isso aqui é legal. É isso aqui que eu estou procurando. Rust by Example. Então, Hello World, Primitives, Custom Types, isso aqui. Isso aqui é legal de aprender no começo, né? Isso aqui é legal de aprender no começo. Mas primeiro, deixa eu ver se tem... Bom, vamos lá, né? Rust is a modern systems programming language focusing on safety, speed and concurrency. It accomplishes these goals by being memory safe without using garbage collection. Rust by Example, RBE, is a collection of runnable examples that illustrate various Rust concepts and standard libraries. Então aqui ele está dizendo que o Rust é uma linguagem moderna, uma linguagem de programação moderna, uma linguagem para sistemas, né? Focada em segurança, velocidade e concorrência. E it accomplishes these goals by being memory safe without using garbage collector. Então ele consegue ser seguro, veloz e concorrente, porque ele gerencia memória de forma segura sem utilizar a garbage collection, né? Assim como o JavaScript faz. Aí Rust by Example seria essa parte aqui do tutorial. É uma coleção de exemplos que você pode rodar para ilustrar vários conceitos do Rust e das libs standard, né? Das libs que vêm junto com a linguagem. To get even more out of these examples, don't forget to install Rust locally and check out the official docs. Additionally, for the curious, you can also check out the source code for this site. Então beleza, então aqui tem a instalação do Rust, aqui tem a documentação, a gente vai deixar aqui o IU também, e o Rust by Example aqui é o repositório do GitHub, né? Beleza. Então, install Rust using Rust app recommended. Tá, a gente já instalou Rust, mas aqui tem outra forma de instalar, né? Utilizando esse Rust app. It looks like you're running macOS, Linux or another Unix-like OS. To download the Rust app and install Rust, run the following in your terminal. Then follow the on-screen instructions. See other installation methods if you are on Windows. Então aqui tem outras formas de instalação, notas sobre instalação. If you're just getting started with Rust and would like a more detailed walkthrough, see your Getting Started page. Tá, eu quero ver ferramentas para editor. Será que tem aqui alguma coisa? Other Installation Methods. Eu acho que está suficiente, né? A gente já tem o Rust.
Eu não sei se ele dá o comando Rust aqui. Posso ver a versão assim? Rust -v. Rust. Não tem o comando Rust quando eu instalo Rust? Bom, Hello World. Vamos ver o que é o exemplo aqui de Hello World. This is the source code of the traditional Hello World program. This is a comment and is ignored by the compiler. You can test this code by clicking the run button over there. Então dá pra clicar aqui e testar. Ah, dá pra testar online aqui, ó. Ele compila e já roda o código, né? Or if you prefer to use your keyboard, you can use the Ctrl-Enter shortcut. Então esse aqui é o comentário, bem parecido, igual o comentário em JavaScript. This code is editable, feel free to hack it. You can always return it to the original code by clicking the reset button. Então aqui tem um botão para copiar. Onde tem um botão reset aqui? Deve ser aqui, undo changes. Matheus, tudo legal. Playcraft Communication Timeout. É. I don't think it's working. Tomis. Bom dia, Tomis. Boas-vindas. Obrigado pelo follow. Eu saquei o seu nick, tá? Eu saquei o seu nick. Eu quase falei. Muito bom. You refresh your session must have timeout. Ah, ok. Ah, it worked. Hello world. Yay. Bom, deu certo. Ok, this is the main function. Então, função define com fn. Fn main. Statements here are executed when the compiled binary is called. Print text to the word. Então, print ln. Print ln tem um sinal de exclamação aqui. Hello world. Exclamation point. Print ln. Exclamation point. String hello world. Print ln is a macro that prints the text to the console. A binary can be generated using the Rust compiler Rust C. Tá, então é Rust C. É isso? Rust C version? Ok, beleza. Então Rust C é o compiler do Rust, beleza. Nice to know. Então se eu criar um arquivo... Qual que é a extensão do arquivo Rust? RS? Aqui ó. Então eu posso criar, por exemplo, um Hello Rust. And como é que é o nome do arquivo? Chama de hello.rs. Aqui ele já reconheceu que é o Rust, beleza. Mas ele possivelmente não tem autocomplete, né? Deixa eu ver se tem o cock Rust. Cock Rust Analyzer não, cock Rust. Rust Analyzer? É isso mesmo? Rust Analyzer, Neovim works an extension with cock Neovim. Install, então vamos fazer a instalação. Cock install, cock Rust Analyzer. Beleza, baixou. Rust Analyzer is found, download from GitHub release. Is not found. Type number and enter or click the mouse. Tá. Yes, deixa ele instalar. Install finished. Uou. Download 100%. Beleza, acho que ele instalou. Acho que ele instalou certinho, né? Beleza, tá indexando. Abriu aqui o Hello RS. Vamos ver se eu usar o FN aqui. Aqui, ó. Agora sim temos autocomplete. Então, beleza. Neovim, Esse, Neovim. FN main. And print ln. Hello world. And Rust C. Hello RS. Aí ele criou aqui o hello. Então se eu executar o hello world. Great. Hello world is done. We can finish this tree now. Ok, então o hello world a gente conseguiu fazer. Instalamos aqui a... Cara, a dependência qual que é muito legal, né?
Eu tenho também o... Dá pra usar também o Lvim. O Lvim já tem também instalado aqui o... Cara, o Lvim instala as paradas automaticamente. Isso é muito bizarro, cara. Ele faz que nem o VS Code. Ele instala as paradas automaticamente aqui pro... Tipo, é muito mais legal o Lvim do que o Neovim, né? Lunarvim, Nicholas. Yes, Lunarvim. It's really nice. Lunarvim ele já vem com o LSP do nativo, né? Ele já vem com o LSP do Vim, só que aqui eu não configurei, eu só instalei. Então ele tá feio aqui ainda. It's look ugly. So we use Neovim, not Lunarvim. Okay, first hello world check. New Capital Packer, que instala automático. Pois é, cara. Isso é bem legal. Eu só tenho que configurar ele pra ficar bonitinho, né? Nicolas, aqui, eu configurei meus LSPs do Neovim na mão mesmo. Entendi. É, eu usei o Lunarvim porque eu ainda não vi como fazer isso. Here, I use Vim still. I just have a few plugins on it, and I'm good. Nice. I use Neovim. I installed Lunarvim to check this out, just to see how this works with native LSPs, and it looks really great. Elvin, I just need to improve the visuals, you know? Eu só tenho que melhorar a parte visual ali do Lvim, do Lunarvim, porque ele ainda está meio feio. Beleza, então não vamos para a documentação ainda. Vamos ver aqui o Rust by Example para a gente tentar fazer coisas e se acostumar com a sintaxe, né? New Capital, usa o theme Night Fox, bonito demais para Lvim ou Neovim. Ah, muito bom, cara, não conheço. Eu acho que eu não conheço o Night Fox, deixa eu ver. Let me see. Ah, Night Fox acho que eu conheço sim. Eu vi esse tema, cara. Eu acho que eu tentei instalar no Neovim, mas não ficou tão bonito quanto aqui. Eu vou tentar no Lvim, que o Lvim parece que ele pega as cores melhor. Vou deixar ele salvo aqui. Depois eu vou dar uma olhada nele. Vim does LSP2, by the way. Nvim2 with plugins. Yes. Nvim I use... I'm not using native LSPs with Lua. I just using Coq. But I tried to install Lua and to use Lua, but it wasn't that easy, you know? Não foi tão fácil fazer a instalação pra funcionar os LSPs ali, então. Até porque eu não conheço muito de Lua, né? I don't know much about Lua. It's the another language that I have to learn. Então eu preciso aprender Lua também porque, né, Lua vai ser importante para fazer plugins. Então vai ficar JavaScript, TypeScript, Elixir, Rust, Lua e maybe Python. And that is it. Maybe Go someday. Talvez Go eu pegue pra estudar. Lua é brazuca, né? É, tô ligado. Tô ligado. Lua e Elixir são brazuca, mano. Duas da minha lista aí que eu quero estudar. Elixir eu já estudei um tempo, né? Elixir eu sei um pouco. Bem pouco. Mas estudei um tempo. Mas o Lua eu quero pegar pra fazer essas paradas de configuração de Vim e tal. E ver também o que mais dá pra fazer com Lua, né? Muito bom. Let's go. So print ln is a macro that prints the text to the console. A binary can be generated using the Rust compiler. Ok, então já geramos o binário. Rust will produce a hello binary that can be executed. Activity. Click run above to see the expected output. Next, add a new line with a second print ln macro so that the output shows hello world, I'm a Rustician.
Tá, não vou colocar outra. Precisa de ponto e vírgula, inclusive, no final? Acho que não precisa, né? Ponto e vírgula não é obrigatório, né? Aqui ele compilou sem problema. Se ele não colocou... Se não é obrigatório ponto e vírgula, melhor não colocar ponto e vírgula. Holivey, bom dia. Bom dia, Holivey. Boas-vindas. Como é que você tá, meu jovem? Você tá bem? How are you doing? Ok, hello world. Great. Comments. Any program requires comments and will support a few different varieties. Regular comments which are ignored by the compiler. Então, line comments which go to the end of the line and block comments which go to the closing delimiter. Então, é igual no JavaScript. E aí tem doc comments which are parsed into HTML library documentation. Interessante, hein? Então, isso aqui é legal para lib, né? Quando você vai utilizar a biblioteca, generate library docs for the following item, generate library docs for the enclosing item. Então, this is an example of a line comment. There are 2 slashes at the beginning of the line, and nothing written inside this will be read by the compiler. Tá, então, isso aqui vai ser ignorado pelo compilador. Comentário comum ali é um comentário de com 2 barras, né? 2 slashes. Run it, see? Now try deleting the 2 slashes and run it again. Tá, comentário ok, a gente já conhece comentário, né? É só pra ver as diferenças de comentário. Então, comentário de bloco. Normalmente põe um asterisco aqui só pra alinhar. Note the previous column of star was entirely for style. There's no action need for it. Né? Então aqui tá dizendo mesmo que aqui os asteriscos são só pra deixar alinhadinho, né? Just for aligning style. You can manipulate expressions more easily with block comments than with line comments. Try deleting the comment delimiters to change the result. Tá, então aqui eu posso executar esse código. Nicolas, precisa. Linhas sem ponto e vírgula no final é considerado um return. Return full e full são equivalentes. Muito bom saber, Nicolas. Boa. Nice to know. Playground timeout. Try again. Let's try to refresh the page and run it again. É, aqui tá dando só timeout, né? Então vamos tentar comentar aqui pra ver se muda alguma coisa. Mas operações matemáticas pelo jeito é igual, né? Então significa que se eu não colocar um ponto e vírgula, então vamos testar isso aqui? Ok, hello world. Se eu colocar um... The playground is broken. Yes, it is. Mês foi complicado, quase não vi live, mas estou de volta da 2K. Boa, Samuel. Boas-vindas de volta, meu caro. Muito obrigado pelo seu Prime. Obrigado pelo seu sub com Prime. 2 meses. Tamo junto, mano. Mês foi complicado, quase não vi a live, mas estou de volta. Tamo junto, mano. Agradeço demais o suporte aí. Seja muito bem-vindo de volta, Samuel. Muito bem-vindo. Bate Lopes, o criador do Lunarvim tem um repositório com uma configuração do Neovim feita em Lua. Menos que o Lunarvim. É menor que o Lunarvim a configuração, você fala? Interessante, hein? Neovim from Square. Ah, inclusive eu tinha isso dado Star no GitHub, mas tem tanta coisa com Star, cara, eu tenho que organizar. Agora o GitHub deixa eu colocar categorias, né? Eu tenho que categorizar as minhas stars porque tem muita coisa legal que fica perdida lá. Ok. Hello2.rs. Tem que sempre criar a função main, né? Possivelmente a função main aqui é lida pelo compilador. Vamos ver, let x. Declaração de variável é sempre com let. 5 plus 90 plus 5. Se eu rodar um print ali aqui, ele vai dar erro, é isso? Is x 10 or 100. X equal... Isso aqui é interpolação? E ele interpola o valor do x aqui dentro? Ah, olha, o negócio já tem até
Traz o resultado aqui, ó. Da hora, hein? Ah, aqui ele já tá reclamando, ó. Aqui ele já deu algum erro. I don't know which error it is, but I think it's because the... Como diz ponto e vírgula em inglês mesmo? It's not comma, it's... I forget the name of this symbol in English. Help me. Semicolon, thanks, Matheus. Semicolon, yes. So, we must use semicolon, right? Que triste ter que usar ponto e vírgula, mas ok. Muito bom. Se eu tentar fazer isso aqui... Ah. Ele deixa? Ah, error. No implementation for integer plus string. Beleza, ele poderia dar um erro aqui, né? Pelo jeito, o meu cock não tá funcionando. Eu acho que eu botei o analyzer. Acho que não é só o cock Rust, né? Aqui, ó. Rust Language Server Support. É isso aqui que eu preciso. Star Rust Toolchain Components. Tá, pelo jeito eu vou ter que instalar esse Rust App. Já tenho quando instalo Rust? Rust App. Ah, já tem. Boa. Então é só instalar isso aqui. Ok. E fazer a instalação do... do ALS aqui, né? Couldn't find cargo terminal. Ok. Hello to. Ele precisa desse arquivo? Cargo.toml. Pelo jeito ele precisa, né? Pra fazer o... Pra saber o que... Pra ele dar esse erro aqui no Vim, né? I think there is an issue with the guide you follow. Maybe there is. Why it's not showing the error? It asks for a cargo.toml. Why do I need this file? NixOS, configuration, box settings, Rust client enable, blá blá blá. Rust all targets. Vou tentar abrir no Vim pra ver. Let's try Vim. Hello true. Yeah, Vim is not getting any error here either. It shouldn't give an error here. Why it's not showing me an error? I think there's something wrong here. Cargo.toml é tipo package.json. Ah, boa. Here, Rust project should always start with cargo new project name. Ah, okay. Yeah, I'm trying the Rust by example, but it not starts like this. Maybe it's because I'm supposed to run the commands just here. Cargo. This chapter will go through some quick basics, but you can find the comprehensive docs in the cargo book. Okay. To create a new Rust project, cargo new full. Should start with this. Documentation I think should start with this command. Cargo tipo npm, né? Pois é. I think because they have playgrounds, there they are ignored. Yes, yeah. I think so.
Okay, let's try again. So instead of hello Rust, let's play aqui. Cargo new hello Rust again. Okay, now I have hello Rust again. Oh, now I have cargo.html and src. What is inside cargo? Package name hello Rust, version and edition and dependencies. It looks pretty much closer to package.json, right? É bem parecido com package.json, né? Então tem nome e versão. Só tem uma edição aqui que não tem no package.json. E aqui a parte de dependências. Em src tem um main que tem um println hello world. Ok. We can start from here. There's a cargo lock, cargo.html, git ignore. So if I move my hello to src directory, vim src hello to, now I get an error. Maybe? Yes. File not included in the module 3. Ok. Tá, aqui ele está dizendo que o arquivo não foi incluído no module 3. Mas beleza. Let me try to move this code to main.rs. And remove hello Rust again, src hello 2. Ah, ok. Now it is. Agora sim. Cannot add string to integer. No implementation for integer plus string. Help. The trait std ops add string is not implemented for integer. Cannot add string to integer. Acho que ficou claro. I think the compiler is made it very clear that we can add string to integer. Good job, compiler. There are cargo can't hide now. Great. Also now you use cargo build. So I can use cargo build. Nice. So if I fix this error, yay! Now I have the result here. It's nice. And I can use cargo build. Whoa, great. It's in target. Where is the compiled code? Helpful error messages, yay! Target RLS. What? Where is the builded code? Where is my main? Cargo run, ele compila e executa? Ok, cargo run. Ah, ok. Tá, mas o cargo build, ele compila e coloca o executável onde? Where cargo build put the executable? It's debug? Ah, it's debug. Ok. Why debug? Muriel Silveira, bom dia, meu caro. Boas-vindas. Target debug, boa. Build depths, examples, fingerprint, incremental, cargo lock, hello Rust again. Ok. E hello Rust again.d. O que é o .d? Arquivo de definição de tipo? Its definition type.
like .d.ts from TypeScript? I don't know. Target, debug, hello Rust again, .d. Ah, é só um path aqui. Ok, it's just a path. You don't want debug symbols, you can build with cargo build release. Oh, nice. Cargo build release. Ah, okay, target release. What is debug? It's just for debug purpose. It's just for trying if the code is working well. And release is when I want to deploy it to production. Am I right? Debug binary is larger if you listen. Oh, nice. It's 3.5 megabytes and target build debug. It's 3.6 megabytes. Okay, that's a few lines of code. It's understandable, but I think I get it. I think I get it. Maybe it has debugging information like breakpoints, etc. Ah, yes. So you can run it in debugging mode. O debug é compilado com menos otimizações, o que faz a compilação mais rápida, além de adicionar sinais de debug no binário. Entendi. Muito bom. Interessante, interessante. The more stuff you add in the code, the bigger the difference. It's including debug symbols and headers. Great, great to know. Great to know. Okay. Okay, nice, nice. Okay, let's get back to hello world. It's not hello world, formatted print. Printing is handled by a series of macros defined in std, fmt, some of which included format, write formatted text to string, print, same as format but the text is printed to the console, iostd out, print ln, same as print but a new line is appended. Ah, okay. eprint, same as format but the text is printed to the standard error. Okay. eprint ln, same as eprint but new line is appended. Okay. All parse text in the same fashion. As a plus, Rust checks formatting correctness at compile time. In general, the curly braces will be automatically replaced with any arguments. This will be stringified. So print ln. É tipo um trava-língua, né? Print ln. Print ln exclamation point string and curly braces days comma 31. Okay. Without a suffix, 31 becomes I31, 32. You can change what type 31 is by providing a suffix. The number 31i64, for example, has the type i64. Tá, então para eu dizer o tipo do inteiro, ele pega inteiro de 32 bits por padrão. It's 32 bits by default, but I can pass the type of integer I want to use, like i64. Nice, it's nice. There are various optional patterns this works with. Positional arguments can be used. So I can use 0, this is 1, 1, this is 0. And Alice is 0 and Bob is 1. Nice. So if I use, let's try print ln. Why this exclamation point? Why they use this exclamation point? I don't know yet. Maybe I'll discover later. And I can try 0 is something and 1 is another something. But 0 comes first. And 0 should be
0 e 1. Cargo run. Opa. Oops. Cargo run. Yay, 0 is something, 1 is another something, but 0 comes first. Great. Can I use some watch with run? Like cargo run watch? I don't have watch. Cargo run help. Can I use some type of watch? Quiet, bin, example, package, jobs, release, profile, features, verbose, color frozen, locked, offline, config. I don't think there's a watch mode in cargo. Exclamation is a macro, not a function. Okay, it's different. Thanks, Mateus. Thanks, here. What are you trying to do? I'm trying to... I don't know. I'm trying to see if I can run this code in watch mode, you know? Like, I didn't need to run cargo run every time, you know? Just run like cargo run watch, and I can edit this file and it will auto-compile, you know? Yes, it's a package. Great. It's like no daemon. Cargo watch. Great. Yeah, that's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Let's see how we can install packages. I think it's in cargo. Dependencies. Cargo new library. Okay, here it's for writing a new library, right? Okay, how can I install dependencies? Dependencies is just put the dependency name. Cargo is more than a dependency manager. All of the available configuration options are listed in the format specification of cargo.toml. In our toml, cargo install cargo watch. That's it. I don't have to put it manually. But I can install automatically. It's nice because Elixir doesn't. Cargo install cargo watch. Oh, nice. Whoa, error. What's the error? Thread main panicked at byte blah 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 blah. Note, run with Rust backtrace environment variable to display backtrace. Could not compile futures util. I have to install this first? Cargo does magic. Nice. Bom dia, Karine. Boas-vindas. Good morning. How are you doing? Ed Mix DJ. Obrigado pelo follow. Boas-vindas. Okay, let's check this error. Futures util. I have to install this package first. Tem que instalar esse pacote primeiro. Futures macro appears not to compile, blah blah blah. I believe this issue was fixed in Rust 1.44. Can you check must dev install? Karine, achei que a live estava em inglês. Tudo bem com você? Então, eu tô tentando fazer inglês e português ao mesmo tempo, porque temos alguns convidados gringos. Então a gente tenta enganar no inglês aqui. Pilone, vontade de voltar a estudar programação, mas difícil manter o foco e passar do básico. Pô, cara, mas aí tem que focar na prática, né, mano? Bom dia. Fala, Marcola. Bom dia, meu jovem. Como é que você tá, meu querido? What's your Rust version? Let's see. Mateus, deu um sub pro Rust. Valeu, Mateus, pelo gift sub, mano. Agradeço demais. Obrigado pelo gift sub, Mateus. Tamo junto, mano. How can I see the Rust version? I use in ASDF, it's 158.1.
I think that's the version. E aí, Marcolino, como é que você tá, meu jovem? Você tá bem? Ok, you're good? Ok. So this appears to be a different issue, as I do have must dev. I didn't install muscle dev. I need this? Do I need this? See here? Ok, blah blah blah. I don't think that's the problem. Cannot use the futures util creates. Should I install this? Should compile everything? Yes, I guess, but I think it's not doing this. Let's try again. Yeah. Well, it's another error. Could not compile lazy static. I think he is not. He can't compile everything at once. I don't know why. Oh no. Every time it gives me a different error. Why? Why, Rust? Help me. No, you don't need anything to run it. Nice, great. It should compile everything. I tried this command here and it works for me. Ish, I think it's because ASDF, maybe. Let me try again. Yeah, panic. I think it's because ASDF. I guess I should not use Rust with ASDF. Yeah, that's interesting. I just did it. Okay, I have a problem. Okay, can you just install Rust normally? I don't know what that ASDF thing is. ASDF is just for managing different versions. You know, I can install different versions of any language, and in theory, ASDF should manage this for me. So, like I have ASDF list, I have Elixir and Rust, but I can install Elixir 1.12 and 1.13 and 1.10, and I can manage different versions, you know. But I think I should install Rust in the another way, without ASDF. ASDF remove Rust, so let's remove it and try again. No plugin named remove, ASDF uninstall Rust. Okay. ASDF plugin list. ASDF plugin remove Rust. Okay. Rust is removed. Let's try install from the documentation. Where's the install? Let's try this command. Let's just see if I have Rust C. Let me try another terminal. Okay, don't have Rust C anymore. And let's try to install using this command. Okay. Code installation options, blah blah. Welcome to Rust. This will download and install the official compiler for the Rust programming language and its package manager cargo. Rust app metadata to change will be installed into the Rust app home directory located at blah blah blah. This can be modified with the Rust home environment variable, the cargo home directory located at .cargo. This can be modified with cargo home. The cargo Rust app and other commands will be added to the cargo's bin directory located at home Fernando cargo bin. This path will then be added to your path environment variable by modifying the profile file located at
profile, bash rc, and zsh-env. You can uninstall at any time with Rust app, self-uninstall, and these changes will be reverted. Current installation options, default, host, blah 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 blah. Proceed with installation, customize installation, cancel installation. Proceed with the installation. Using curl script, yes. I think it worked better. Will work better. I hope so. Okay, Rust installed now. Great. To get started, you may need to restart your command shell. Okay. Let's just open a new here. And Rust C dot version. Okay. And Rust sharp version. Okay. Now I'll try again. Cargo, install, cargo, watch. That's what he's using now. Great, great. I hope it works now. Pantheon, installed by here. É, foi esse mesmo que eu usei. Ah, eu posso usar o Rust app, mas se eu quiser... Faz sentido utilizar versões diferentes para projetos diferentes, talvez? O Rust app vai gerenciar versões diferentes, né? Ah, Rust app is like ASDF. Oh no! Another error. Process didn't exit successfully. Rust C, create name, build script, blah 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 blah. Failed to compile cargo watch. Intermediate artifacts can be found. Okay. Could not compile futures task. What the fuck, Hunter? Rafael Locatelli, obrigado pelo follow, boas-vindas. Letoshi TV, obrigado pelo follow, boas-vindas. Let me guess. Arch-based distro? Maybe? Oh no. Install Rust Manjaro. Let's see. Ah, okay. Maybe I can install from Pacman. Okay. How can I remove now? Is there a way to remove things? All tried to install dependencies. Slash cargo. Should I remove this manually? Pantheon, no, here is Arch Linux 2 and works fine. Okay. Then my comment doesn't make sense. Rust app self-uninstall? Rust app self-uninstall. Yes. Okay. Let me try using Pacman. Ah, mas aqui ele tá usando o snap de... Não quero instalar com snap. I don't want to install with snap. Okay, Rust app. To install the latest version of Rust from the official Arch Linux software repository, install the Rust package. This will install Rust C compiler and cargo. There is also a development version of the Rust available from the AUR. Use Rust nightly bin. Okay, Rust app, the official and recommended method of installing. Rust for the purpose of developing software is to use Rust app toolchain manager within Rust. The benefit of using Rust app
Toolchain Manager instead of standalone prepackaged Rust in the software repository is the ability to install multiple toolchains. Okay, that's what I want for multiple targets and architectures. Upstream installation, download the file. Yeah, I think it's the same command. I think it's the same command. Blah blah blah. Should I install some other dependencies first? I don't know. Okay, can I try something, please? Yes, I can. What should I try here? Install Rust using the official way again, then cargo install, cargo be install, then cargo be install cargo watch. Okay, let's try again. I think Rust installed successfully, right? It's just the cargo watch that gives a problem. Okay, Rust is working. Rust C version, okay. And now, should I remove some auto-generated repository from here, or I don't have to? Like target. Should I remove the bug release in RLS directories? Nah, just try to install be install. Great. Okay, let's try this. Cargo install, cargo be install. Okay. This will allow cargo to pull pre-builds. Nice, nice. But actually, I'm just trying to do something that maybe I shouldn't do this for now. Maybe it's for the future, but oh no, could not compile HTTP parse. I think I have some problem. Maybe I'm doing something wrong. Yeah, okay, no problem, no problem. I can try again after this. Let me try something else. Let me try remove hello Rust and cargo new hello Rust. Oh no, wait, cargo new hello Rust. Okay, okay, and cargo install cargo watch. Let's see. Yeah, I don't think it works. Okay, I have to do some researches to see what's happening here. Eu preciso dar uma pesquisada para ver o que está acontecendo aqui, mas beleza. Rust works and cargo build is working. Cargo run is also working. It's a win. Mateus, every time the error is different. Yes. It's a new message again. Yes, it's a new message again. I don't know why. I try again. Let's see if I had another message. Yes, it's another message. I don't know why, but I'll find out. Eu vou descobrir por que tá rolando isso. Depois a gente volta com isso aqui. Então é isso, galera. Amanhã a gente vai tentar mais uma vez. Tomorrow we can try it again. Every time the error is different. Yes. Okay, guys. Thanks for everything
everything that came here, that stopped by. And tomorrow we will continue studying Rust, or trying to study Rust. I think I will stop to try install Cargo Watch, and I will focus on the book to start from the beginning, or I'll try just to learn some little things first, and after that I'll try to read the book. Então a gente vai focar amanhã nessas partes aqui, focar na parte do Rust by Example. Então a gente vai fazer as coisinhas menores aqui, aprender os detalhes nuances da linguagem, e depois a gente vai depois eu vou ler o livro. Não sei se eu vou ler online o livro, mas eu vou ler esse livro em algum momento para tentar entender de fato como fazer coisas com Rust, tá? E a gente ignora por enquanto a parte de instalação de dependências. Depois a gente vê o que está acontecendo e por que tá rolando esses problemas, né? Então é isso, galera. Obrigado aí por todo mundo que colou. Obrigado pelos follows, obrigado pelos subs. Matheus, agradeço demais. Obrigado pelos subs aí. Valeu, povo. Um abraço pra vocês. Amanhã a gente volta às 7 horas da manhã. Thanks all for stopping by. Tomorrow we are here again at 7 a.m. UTC -3 hour, okay? Thanks, guys. Have a nice week. And until tomorrow. See you later. Valeu, povo. Abraço pra vocês e até amanhã. Vamos lá pro nosso amigo Dev Lucas Lopes. E é isso aí. Abraço pra vocês e até amanhã às 7 da manhã. Valeu, povo. É isso aí. Valeu, Bate Lopes. Valeu, Matheus. Valeu, Ir. Thanks, Ir. Thanks, Janine. See you later. Bye. Bye.